Amém. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? E Ele tem nos abençoado muito neste dia, e eu creio que seremos mais uma vez abençoados. Se você quiser marcar a leitura, que será usada nessa noite, está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. O pastor Abraão Pires estará pregando para nós. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver. 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Vamos cantar novamente, vamos achar uma posição, irmãos. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande
voltando aqui para poder, quando for cantar de novo, já cantar nessa nova posição. 274, olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegar. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de sempre vem seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele ganho triste padeceu. Com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre vem seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre vem seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. 261. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, de esplendor. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir aos céus onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos
Glória a Deus. Nessa terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Graças a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. O irmão Felipe está nos visitando. Eu queria que o irmão fizesse a oração aqui para nós. Nós não temos nenhum pedido por escrito, mas se vocês, irmãos, têm o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Vamos todos orar. Senhor Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido neste dia, ó Pai. Uma escola que o Senhor nos trouxe alimento para a alma, um saciamento tão glorioso, ó Pai. E nós mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Pai, para recebermos mais uma porção neste dia e fechar com chave de ouro, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que veio até aqui. Sim, Senhor, dar aquilo que cada um veio buscar, dar aquilo que cada um necessita, ó Pai, pois cada alma que está aqui necessita mais de Ti, necessita da Tua ajuda, necessita da Tua mão de misericórdia, ó Pai. Aquele que está enfermo, que está precisando de algo especial, que o Senhor venha de encontro e dê a bênção, ó Pai, dê a cura, a libertação. Que o Senhor possa, Senhor, recompensar a vida de cada um. Pedimos também pelo restante deste culto, que nós possamos estar recebendo aquilo com o coração, não apenas com os ouvidos, mas que desça ao coração, ó Pai. Recompense o pastor Abraão, que irá trazer a palavra, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gosto me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
Graças a Deus. Enquanto os irmãos vão preparando a voz do profeta, o nosso Deus abençoe, nosso boa noite aos irmãos que estão em conexão conosco, né? Identificado é o irmão Elianai e a irmã Nair em Alexânia, mas 3 conexões não identificadas, não notificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Vamos então ouvir a voz do profeta nesse instante. Nós te agradecemos por este pequeno banho. In the Word. Pois esta é a razão pela qual estamos reunidos, Senhor. É para te encontrar em Tua Palavra. Yes, Lord, that our gathering will be so beneficial to your kingdom, and that we might be so helped that we might help others. Ajuda-nos, Senhor, que nosso ajuntamento possa ser benéfico para o Teu reino e para que possamos ser plenamente ajudados, para que possamos ajudar os outros. And these things we ask in Jesus' name. Amen. Permita estas coisas, pois o pedimos no nome de Jesus. Amém. Yes. Podeis vos assentar. Having just a few private interviews in there, and just before the meeting started, Billy had given me such a load of them, I already know which way to start. Tendo somente poucas entrevistas particulares lá, e bem antes que a reunião começasse, Billy havia me dado uma tão grande quantidade deles, até que eu dificilmente sei por onde começar. We are praying that God will bless you for your effort of staying over for the evening service. Mas estamos orando para que Deus os abençoe por vossos esforços em permanecer para o trabalho da tarde. God willing, next Sunday morning I'll be having a service again. Agora, se Deus permitir, no próximo domingo de manhã eu estarei tendo outro serviço outra vez. To the pastor, and it's all right with them. And now, Eu falei com o pastor e não tem problema com ele. I had the time to recognize every good friend that I have in here. E agora eu gostaria de ter tempo para saudar cada bom amigo que eu tenho aqui. You're waiting, it's hot. Mas eu sei que vocês estão esperando. Está quente. I'll just omit that time and just say this. God bless you. E eu simplesmente omitirei desta vez e direi apenas: Deus te abençoe. I don't know of any greater thing that anyone could ask for me than to say God bless you. Vocês sabem, eu não sei de nenhuma coisa maior que alguém poderia pedir para mim do que dizer: Deus te abençoe. If he'll do that, that's all I need. Just this. I think that's the greatest word in the dialect. God bless you. Vem, se ele fizer isto é tudo que desejo, somente isto. Eu penso que esta é a maior palavra no idioma. Deus te abençoe. And I know he does. E agora, eu sei que ele abençoa. Said to her wife, Graças a Deus, é uma grande palavra, né? Deus te abençoe. Vamos então sobre o toque do hino Somente Crer e Receber, o pregador dessa noite, o pastor Abraão Pires.
Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Boa noite com Jesus, né? Deus abençoe também o pastor Ivaldo lá em Bonfinópolis, né? No culto de Santa Ceia. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, né? São Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. São Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoa as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus amado, nós agradecemos o Senhor pelo que já ouvimos nesta noite, pelo programa de rádio, pelos hinos que foram cantados em louvores a Ti e também pela voz do Teu profeta, que o Senhor continua falando conosco através da Sua palavra, que cada filho e filha do Senhor possa voltar ricamente abençoado para os seus lares. Nós viemos aqui esta noite para sermos abençoados, para receber mais força de Ti, ó Deus, para que possamos continuar nesta batalha jamais pelejada. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho sobre oração, né? Sobre a oração. Eu não sou muito assim de seguir tema da mensagem até o final. Às vezes a gente entra em outra parte, começa uma coisa, termina com outra. Isso acontece. Não sou assim um pregador de tema, né? Mas antes eu queria cantar mais um hino com a igreja que fala sobre oração, né? 356. O hino de número 356. Deixa eu ver aqui, irmão Iraí. É desse cântico mais velho, né? Não é o corrigido, não. É Ré, né? Aqui está Ré, irmão Iraí. 356. Em fervente oração, eis o teu coração, na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo
Aceita o nosso louvor, né? A oração, muitas vezes pode ter alguma coisa que impede a oração nossa de chegar ao trono da graça. É a segunda estrofa, ou a última, né? Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Esse coração não pode ter nenhuma raiz de amargura, nenhum rancor, nenhum ódio, nem inveja, nem cobiça. Uma irmã aqui, uma noite que eu preguei aqui, eu falei sobre uma oração que eu faço todos os dias. Ela escreve a oração para mim, não precisa escrever. A oração que eu faço é essa: que o Senhor me livre dos espíritos de maledicência, de inveja, de cobiça, de cobiçar o que é dos outros, e de maledicência, falar mal das pessoas. Inveja, né? Que é uma arma terrível do diabo, é ter inveja. E esse espírito, ele é terrível. Até mesmo no ministério existe isso, na música. Isso é muito ruim, é muito triste, atrapalha as orações nossas chegar no trono da graça. Tem inveja do irmão que canta. Eu mesmo sou cantor, mas eu gosto demais de ouvir os que têm dom de cantar, né? E eu oro por eles para que Deus os dê mais unção, né? Meu irmão que partiu ano passado era cantor, cantava na igreja, Assembleia de Deus, tinha uma voz bonita para cantar. Então, esses espíritos, né, que nos rodeiam todos os dias, espírito de inveja, de cobiça, de maledicência, é uma oração que a gente repreende todos os dias, esse tipo de espírito.
para que as orações nossas não fiquem impedidas. E o ódio, o rancor no coração, sentimentos, né? Alimentar sentimentos. Às vezes as pessoas nos ferem, nós ficamos com aquele sentimento toda a vida. Tira aquilo do coração, esquece aquilo, entregue aquilo nas mãos de Deus e fique em paz e ora para que a sua oração possa chegar ao trono da graça, né, de Deus. Tudo, né? A Bíblia diz que tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Quando nós perdoamos, se há alguma ofensa, então nós perdoamos. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Senão o vosso Pai que está no céu não vos perdoará também. Então é preciso que não haja nada. Um certo irmão estava me dizendo, uma moça que foi ao médico, desses naturalistas aí que examina pelos olhos, não sei como é que é lá, e ela é da Mensagem, não é daqui do campo do pastor Ivaldo, não. E disse que ele falou para ela: você está com as suas células de câncer tudo viva, porque há muito ódio no seu coração, muito rancor. Quer dizer, além de a oração não chegar no trono da graça, ainda faz ressuscitar enfermidades no nosso corpo físico, né? Então, às vezes, você pede um carro novo, orando, Deus te dá. Às vezes demora a dar, mas Ele dá. Você pede uma cura, às vezes não vem instantânea, mas ela chega. Às vezes você ora pedindo uma libertação de alguma coisa que te oprime, que você sofre, libertação de um espírito, mudança da natureza, né? Hoje eu ouvi na escola, alguém escreveu para o pastor Joaquim pedindo, implorando mesmo misericórdia, querendo a mudança da natureza dele, que quando ele fica irado, ele quebra prato, ele joga a panela para cima, então ele está sofrendo com aquilo, ele está orando, pedindo uma mudança da natureza, daquela ira que sempre vem, aí faz coisas que entristecem o Espírito Santo. E às vezes Deus deixa sofrer uns dias, uns tempos, mas depois liberta, Ele dá a libertação. Ele atende às nossas orações, quando nós não temos nada impedindo ela, né? Dentro do nosso coração, né? Então tem gente que pede um carro novo, Deus dá, para abençoar, um vestido novo, né? Jesus dá, uma casa, né? E eu não me lembro que eu orei pedindo a Deus uma casa. Talvez se eu estivesse orando e pedindo, eu já teria me dado, né? Mas Deus sabe melhor todas as coisas, né? Ele sabe o porquê que eu pago o aluguel hoje, né? Deus sabe. Às vezes pessoas falam assim: mas o pastor Abraão não tem uma casa para morar? Tinha e vendeu, e porque não para com nada? Que nós gostamos muito de jogar pedra nas pessoas e julgar as pessoas sem saber o que realmente, o porquê que foi vendida, né? Mas Deus sabe, não tem problema. Então, mas às vezes também a gente precisa de uma inspiração vinda de Deus, e muitas vezes a necessidade vai ficando tão grande, e você vai entrando em desespero por uma mudança na vida, ou pelo Espírito Santo na sua vida, e aquele desespero traz uma inspiração de Deus na oração. Aí é quando você ora inspirado, quando você ora inspirada, aí a coisa acontece. Mas às vezes Deus deixa a pessoa sofrer a necessidade daquilo, quando ele está mesmo em desespero por aquela vitória, por aquela cura, por aquela solução daquele problema. Aí é a hora que o desespero chega e você entra, e aí a inspiração vem. O desespero traz a inspiração na oração, e Deus ouve a sua oração. E sempre foi assim. Pedro era
preocupava em pregar a palavra, e André era orando pelos discípulos, pelos seus companheiros. André tinha o dom de orar. Então, enquanto Pedro estava pregando, André estava orando, né? Fazendo a oração. E às vezes a dó de uma pessoa, você ficar com dó, não resolve. O bom é você orar por ela secretamente. Eu não sei se foi o pastor Joaquim ou foi o pastor Evaldo que eu ouvi falando numa mensagem, que Deus não tem dó. Deus não conhece essa palavra dó. Dó, ela vem do sentimento humano. Às vezes nós queremos orar por uma pessoa de dó dela, pelo sentimento humano. Nós queremos orar pelos filhos nossos através de sentimentos, porque nós compadecemos deles. Essa não é a forma. Por isso que o profeta pregou aquela mensagem amor, amor ágape e o amor filho. Às vezes nós temos que fazer uma oração, mas é aquela oração inspirada por Deus, até mesmo pelos nossos filhos. E às vezes nós oramos por irmãos de dó, ficamos com dó e queremos que aquele irmão seja curado, queremos que aquela irmã seja curada, que aquele problema seja solucionado, mas aí nós estamos fazendo aquilo pelo sentimento humano. Mas quando nós fazemos pela inspiração de Deus, através deste amor ágape, é diferente. A oração é diferente. Nessa mensagem, Anjos, o irmão Brana tem não sei se o pastor Evaldo está lendo com vocês, mas eu li lá em Silvânia já com a igreja. Então lá tem lá aquele acidente, ele vai mostrar o acidente do menino que ele teve a revelação, a visão, e mandou escrever nas Bíblias que ele ia chegar lá e aquele menino ia estar morto, esbagaçado, ele ia orar por ele e ele ia ressuscitar. Então ele sabia, ele tinha tanta certeza que Deus ia ressuscitar aquele garoto, que ele disse: se Deus não ressuscitar essa criança, eu colocaria uma placa nas minhas costas, sou um falso profeta. Mas lá ele mostra um outro quadro, uma outra criança que foi acidentada e estava hospitalizada. E a mãe estava em desespero para ele orar. E ele diz para ela: eu não posso orar pelo seu filho. E ela diz: mas o senhor orou para aquele lá e ele ressuscitou. Não deixa meu filho morrer. E naquele desespero, ela e o pai, desesperado. E o profeta dizia: mas Deus não me mostrou nada sobre o seu filho. Quer dizer, aquele lá ele tinha certeza, ele tinha tido a visão, Deus tinha mostrado para ele. Mas o filho daquela mulher que estava hospitalizado, que tinha sido acidentado também, Deus não tinha mostrado nada para ele. Quer dizer, ele não tinha a inspiração para orar por aquele outro. E aquela mãe insistindo, desesperada, e ele despediu ela da reunião, e ela ligando, e ele estava saindo da reunião, estava sob a unção do Espírito Santo. O que eu achei muito interessante, irmãos, eu gosto muito de observar as maneiras que Deus faz as coisas na nossa vida. E às vezes nós não percebemos, porque até hoje Deus usa o mesmo método conosco. Da mesma forma que Ele trabalhou no tempo lá de Moisés, quando Jesus esteve aqui na terra, quando Ele andou no ministério do irmão Brana, é a mesma coisa agora. E aquele irmão dele pegou, e o irmão do irmão Brana chamou ele e deu dois pedaços de doce para ele. E ele fala na mensagem que o irmão dele estava querendo tirar ele da unção, distrair ele, porque ele estava muito na unção. E aquela mulher ligando, aquela mãe ligando para ele, perguntando: e aí, Deus já te deu a visão para você? O senhor tem que ter uma visão para orar para meu filho está morrendo no hospital. E ele dizia: eu não tenho nada. Aí ele pegou e diz: ora vocês mesmos. Ele chegou a dizer para eles assim: ora vocês mesmos para o seu filho. Ora vocês mesmos. Quer dizer, se fosse olhar para o lado do sentimento, da dó, nós corria lá e orava também pelo outro garoto. E aí não acontecia como aconteceu com o outro, porque o outro, Deus mandou ele orar. Deus havia mostrado para ele. Mas aí ele no quarto lá, o anjo veio.
O anjo veio, e na hora que o anjo chegou no quarto, ele fala que apareceu um vaso com 2 flores na mesa, uma caída para o lado norte e a outra caída para o lado sul. E aquelas 2 galhos de flor ali estavam representando as 2 crianças, porque uma acidentou e ficou caída com a cabeça para o lado norte, a outra ficou caída para o lado sul. Agora vocês pensam bem, Deus fez aquilo ali aparecer na mesa dele, e aquelas 2 galhos de flores estavam representando as 2 crianças. Aí o anjo disse para ele: come esse doce aí. Ele comeu o primeiro doce, pedaço de doce. Ele disse que foi uma maravilha o doce. Aí o anjo falou para ele: agora você come o segundo pedaço de doce. Aí quando ele foi comer, o segundo estava ruim e ele não estava conseguindo comer aquele doce que o irmão dele trouxe para ele. Eles eram de 2 lugares, eu não me lembro qual era o lugar que tinha feito os doces. Aí ele não quis comer, o anjo falou assim: você tem que comer esse doce aí, é para você comer. Se você não comer ele, aquela criança que está lá no hospital vai morrer. O desespero da mãe foi tanto que trouxe o anjo para falar com o irmão Branham. Aí foi quando ele pôde orar pelaquela criança. Mas antes disso, ele já tinha conversado com eles, já tinha pedido eles para converter, eles não eram cristãos. Ele já tinha falado para eles assim: se o garotinho morrer, ele vai para o céu, ele é criança. Agora, se vocês morrerem na situação que você está, vocês não vão ver ele. Agora, se vocês converterem, aceitar Jesus como Salvador e ser batizado, e se a criança morrer, e depois de tempo vocês 2 morrer, vocês vão encontrar com ela lá. E aquilo mexeu com eles e eles converteram, eles aceitaram. Mas mesmo assim o irmão Branham não tinha orado, até que o anjo veio e fez essas duas comparações com as 2 galhas de flor e com os 2 pedaços de doce. Aí quando o anjo falou para ele: se você não comer esse doce aí, aquela criança lá vai morrer. Aí ele comeu o doce, mesmo o doce sendo ruim, ele comeu. Aí foi aonde ele ligou para a mãe, para o pai, e disse: a criança não vai morrer. Aí eu fiquei observando que luta tremenda que foi do irmão Branham, e imagino o desespero dessa mãe e desse pai com essa criança toda quebrada no hospital, e querendo que o irmão Branham orasse, sabendo que o irmão Branham tinha orado por aquele menino lá e ele tinha ressuscitado. E eles estavam crendo que se o irmão Branham orasse para o garoto deles, ele ia ressuscitar. E o irmão Branham vendo aquele casal desesperado, mas esperando em Deus, para que Deus desse para ele, vamos dizer assim, o sinal verde que o menino ia ser ressuscitado. Então essa é a maneira da oração. Agora, irmãos, o mundo espiritual aí fora, o espiritismo, eles fazem os trabalhos deles e eles crêem naquele trabalho e eles recebem aquilo que eles foi buscar lá nas encruzilhadas às altas horas da noite. Quer dizer, os espíritos diabólicos ouvem o pedido deles e eles dedicam aquilo. O irmão Branham diz que o povo espírita, eles entendem mais das coisas espirituais do que nós mesmos, porque eles buscam e eles dedicam e eles vão atrás e eles crêem naquele trabalho lá e aquilo acontece. Eles vão lá nas encruzilhadas às altas horas da noite fazer os seus trabalhos, as suas adorações, talvez para atrapalhar a empresa de uma pessoa por inveja, talvez para destruir um casamento, e até mesmo para casar com a moça ou com aquele rapaz que não quer casar com aquela moça, e aí ela faz e consegue aquele casamento, e vira aquele casamento atormentado. Todo casamento feito através dessas porcarias é um casamento atormentado, não é um casamento feliz. Lá no fundo, há um desespero, há uma tormenta, há um desgosto, há uma contrariedade.
e muitas vezes não vai muito à frente, muito longe, e às vezes acontece até alguma tragédia naquela vida conjugal. Por quê? Porque tem uma maldição diabólica lá, que foi conseguida lá nas encruzilhadas, mas eles conseguem. Agora, se eles conseguem isso através dos espíritos malignos, muito mais nós conseguimos com o nosso Deus, que é poderoso, tem poder nos céus e na terra, né? E nós conseguimos, a nossa oração também chega ao trono da graça. Às vezes ele não atende a nossa vaidade, as nossas vaidades, mas ele atende às nossas necessidades, ele supre as nossas necessidades. Não, ele não está obrigado a atender a nossa vaidade, mas ele atende a nossa necessidade. Isso é certíssimo. Ele sabe o que você precisa e ele te dá aquilo que você pediu. Orações daqueles que partiram. Mãe, pai, que partiu, e aquela oração do pai, da mãe, está sobre aqueles filhos, sobre aquelas filhas. Aquelas orações nunca morrem, elas ficam ali na taça dos santos. Eu recebo benefícios da oração da minha mãe até hoje. Ela partiu, eu tinha 9 anos de idade. Ela era uma mulher de oração, e eu sei que eu recebo benefícios das orações dela até hoje. Que ela orou por mim, que ela orou para os outros filhos. Nós ainda estamos aí recebendo benefício das orações que foi feita em 1965, 64, 63. As orações estão aí na taça dos santos. A favor, seu pai que partiu, sua mãe que partiu, que era cristão, que era pessoas de oração, aquelas orações nunca morrem, elas acompanham. O filho acompanha a filha, acompanha a gente até o dia que Jesus vir, ou até o dia que nós também for encontrar com eles lá na sexta dimensão. Oração não é só em voz alta, gritada, não. Você ora baixinho, você ora em espírito, você ora em pensamentos, dirigindo o carro você ora, principalmente nessas rodovias perigosas, você está cruzando com carretas, com carros em alta velocidade, pessoas drogadas, e você deve estar orando em espírito. Senhor, desvia todo o mal da minha frente, nessa pista, nessa rodovia. Um irmão da Gameleira, um irmãozinho humilde, mora na roça lá, pegou uma carona com uma Hilux lá em Silvânia, e ele disse que quase que ele voou da carroceria para fora. Ela tinha aqueles ferrão, gabina dupla, e ele disse que abraçou com aquele ferro, e disse que tinha hora que parece que ele ficava no ar. Quando chegou lá que ele desceu, disse que o moço falou assim: "Ô, seu Zé, o senhor quase morreu de medo, hein?" Ele falou: "Rapaz do céu, você correu demais." Ele falou assim: eu estou drogado, seu Zé. Eu estou drogado. Eu falei: "Irmãos, para com isso, não pega carona senão, isso é perigoso demais. Foi Deus que guardou o senhor." Quer dizer, acho que ele estava pondo de Silvânia até Gameleira, deve ter posto quase 180 por aí na caminhonete, e o irmãozinho lá na carroceria. Então, nós temos que orar em espírito, mesmo dirigindo, trabalhando, aonde nós estamos. Você fala com Deus em espírito, em pensamento, você está orando e Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração, né? A natureza ora, a natureza está orando, a natureza está gemendo, ela está clamando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. A natureza ora a Deus. Nós também devemos orar. Uma oração é um fundo clamando por algo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder a sua oração. Se você tem necessidade e você está clamando, pode clamar, que Deus ouve a sua oração. Nós vamos meditar um pouquinho aqui na mensagem, o quinto selo, no parágrafo 17. Agora tiremos nossa espada de novo, a palavra. Em verdade agradeço o apoio espiritual
e o amor fraternal do irmão Neville. Seu irmão Branham. Ainda está cedo ainda, irmão, é 8h25, talvez eu termine antes das 8. Agora tiremos nossa espada de novo, a palavra em verdade. Agradeço o apoio espiritual e o amor fraternal do irmão Neville, assentado aqui atrás de mim, sempre orando por mim. Sempre orando por mim. Quer dizer, é o que nós todos devemos fazer, tantos nós que ficamos no púlpito como a igreja, né? Orando uns pelos outros. Quer dizer, o irmão Branham está ali pregando e o irmão Neville atrás orando por ele. Orando por ele. De trás de mim sempre orando. E também a vocês, por suas orações. Quer dizer, ele estava agradecendo a igreja também pelas orações. Sendo que este dia é sexta-feira, trataremos de fazer o melhor possível e impossível, tocar nas coisas, porque poderíamos tomar um só selo e vê-lo por toda a Escritura, e nisso passaríamos meses e meses e ainda não seria completo. Quer dizer, uma mensagem do irmão Branham dá muitos temas de mensagem, se a gente for querer seguir temas, né? Dá muitos temas diferentes, numa mensagem só. Você pode tirar muitos temas dela. No parágrafo 25 ele diz: eu estava falando com meu amigo íntimo, o qual também é católico, amigo íntimo do irmão Branham, e era católico, que tinha antes uma serralheria, e ele me disse: Billy, eu sei que tu não crê em nosso sistema religioso, porém te digo isto: Deus tem honrado as orações que tem feito por nós. Quer dizer, o irmão Branham orava por ele. Deus tem honrado a oração que você tem feito por nós, até tal grau que eu creio que se tu te encontrasse em problemas em qualquer parte da nação, todo católico da nação viria para te ajudar, dizendo isto exatamente como ele o disse. Seria todo o crucifixo, eles reclamam ser os portadores do crucifixo, porque os cristãos primitivos carregavam uma cruz nas costas. Sabemos que isso é assim pela história. Eles reclamam ser a igreja primitiva, o qual em verdade foram, porém o sistema tem desviado eles deste caminho. O profeta de Deus, irmão, ele combatia o sistema religioso, não as pessoas. Combater o pecado, não o pecador. Você combate o pecado sem ferir o pecador. Principalmente quando você está pregando sobre a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fere. Ele é o bálsamo que alivia as dores, que tira aquela angústia e que dá força para o pecador vencer o pecado. Então você condena o pecado sem ferir o pecador. Não precisa de ficar xingando a Xuxa, xingando o Faustão, xingando o Silvio Santos. Isso não existe. Uma vez um evangelista foi pregar na feira, o fritador de pastel queria jogar uma concha de gordura quente na cara dele. Porque ele estava condenando o povo, estava ferindo o povo com a pregação. Não jogou a concha de gordura quente porque teve alguém lá que intercedeu, né, por ele. Ainda mais culto ao ar livre, é um perigo. E esta gente, seja católico, judeu, o que seja, todos nós somos humanos. Seja ele católico, seja da Igreja Universal, da Mundial, ou da Pentecostal, aí, do sistema religioso, ele é humano, ele é da mesma árvore. Eles são pessoas que amam, são pessoas que comem, são pessoas que bebem, que dormem, tudo como qualquer outro. Nunca devemos censurar os indivíduos, nunca devemos censurar indivíduos, não a ninguém. Porém, como ministro, eu tenho que golpear duro
a serpente. Viu aí a maneira de pregar? Como ministro, eu tenho que golpear duro o diabo, não as pessoas, o diabo, essa serpente que está envenenando as pessoas, e ainda assim eu não faria por minha conta. Mesmo assim, para condenar o diabo, o irmão Branham não faria aquilo por conta dele, mas tinha que ser uma comissão de Deus e uma unção vinda do Espírito Santo de Deus, porque aí, se ele manifestar, ele pode chegar até pertinho de você, mas ele não põe a mão em você, ele dobra, como aquele maníaco dobrou na presença do profeta de Deus, porque ali você está na unção do Espírito Santo, é diferente. E ainda assim eu não faria por minha conta, porém é por uma comissão e unção de Deus, em meu dever. É meu dever fazê-lo, condenar o diabo, combater a serpente, não as pessoas. Tenho que ser fiel e verdadeiro, porém se chegasse aqui um católico, judeus, maometano, ortodoxo, ou qualquer um pedindo oração, eu oraria por ele. De short, eu estava pregando em Bonfinópolis, lá uma moça desesperada de short vem entrando, e os diáconos não querendo deixar ela entrar, eu estava no púlpito pregando, eu falei, deixa ela entrar, deixa ela entrar. Mas o que tem ela entrar de short? Ela não é cristã, ela é uma pessoa que não é cristã, deixa ela entrar. Ela entrou chorando e desesperada, eu orei por ela, foi embora, não voltou lá mais, mas ela foi em busca de uma oração. Então, não tem problema entrar de short, ela não é crente, ela não é cristã. Jesus disse assim, venha como está, venha como está. Cara pintada, toda cheia de batom, de brinco na orelha, mas venha. Quem sabe, essa lá não foi liberta, mas poderia ser liberta ali, e depois Deus pega a pior mulher de Leopoldo de Bulhões e faz dela uma dama dos céus. Ele pega o pior homem dessa cidade e faz dele um cidadão do céu, porque ele tem o poder transformador. Então nós não podemos barrar ela de entrar na igreja, né? Não podemos barrar a pessoa de entrar na igreja. Ele diz, eu oro por eles, porque são seres humanos e que desejam ser curados. Quer dizer, eu oro para qualquer pessoa que vem pedir oração, diz o irmão Branham, porque são seres humanos e eles desejam ser curados, para que a vida terrena deles seja um pouco mais cômoda, quer dizer, para que Deus amenize um pouquinho para eles também lá fora, através da nossa oração, através da sua oração. Deus pode abençoar a sua vizinha, Deus pode ajudar a sua vizinha, mesmo ela não estando aqui, mas se você ora por ela, Deus ouve a sua oração a favor dela. Amém? Isso é verdade, irmão, isso é verdade. Então nós temos que ter esta revelação, né? Não é achar que nós somos santos demais e que não pode entrar uma moça de short aqui dentro da igreja. Mas Deus pode mudar ela aqui dentro e ela nunca mais ser aquela pessoa. Nós vamos aqui para o 235 do quinto selo. 235. Se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado? Se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado? O cordeiro tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, onde está o sangue. Agora o incenso era o perfume oloroso que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. A minha oração é a sua oração, oração dos santos. Eu vou repetir o 235. Se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado e pelo pecador? O cordeiro, tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado. Onde está o sangue? Agora,
Porque enquanto a noiva está na terra, o sangue ainda está lá, na intercessão, o sangue do Cordeiro. O Cordeiro ainda está no trono da intercessão. E o sangue está aí sobre nós, sobre a terra, sobre a noiva. E é por isso que os antibióticos ainda resolvem o problema, é por isso que a anestesia ainda está resolvendo, porque quando a noiva sair, que o Cordeiro sair do trono de intercessão, aí acabou, aí é sofrimento mesmo. Mas ele ainda está lá. O incenso era o perfume oloroso que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Quer dizer, se não existe trono de intercessão, se o Cordeiro não está no trono, então o que adianta nós orarmos? Mas nós estamos orando é porque ele ainda está lá, é porque a noiva ainda está na terra, e a oração da noiva, dos eleitos, chega lá ao trono da graça. Amém? Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Amém. O irmão Smith estava errado, não sendo de caráter desagradável, porém creio que me tenho explicado claramente em amor fraternal e respeito por sua grande obra, porém a verdade é que estava errado. O quinto selo tem lançado por terra isso, e também muitas outras coisas, se é que vocês chegaram a captá-las. Estou esperando ver as perguntas para saber o que captaram. Agora, onde estava a arca? O cordeiro que foi imolado e ferido para poder receber estas orações? Agora, onde estava a arca? O cordeiro que foi imolado, ferido, para poder receber estas orações? Isaías 53. Gratas. A Bíblia diz: se a casa terrestre de nossa habitação se desfizer, temos uma que nos espera ali. Ali é onde nós vamos nos encontrar um dia. Amém. Creia na sua oração. Tira tudo e todo empecilho que vem impedir a sua oração. Vença todo rancor, todo sentimento, toda contrariedade, e ame até mesmo os seus inimigos, e aí a sua oração sobe direitinho para o trono de graça, e Deus te abençoará, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te dá força para continuar a jornada. Ficamos de pé. Jesus amado, Pai celestial, nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, juntamente com a parte da noiva do Senhor. É bom estar aqui, Jesus. Este lugar é o lugar que o Senhor fala com a sua igreja, que o Senhor fala com a sua noiva. Jesus amado, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio, ó Deus, de estar junto neste companheirismo, em torno da palavra, meditando na Tua palavra, santa e verdadeira. Pedimos pela reunião com o pastor Ivaldo também em Bonfinópolis, que o Senhor o abençoe o culto de Santa Ceia, e que o anjo do Senhor o acompanhe no seu retorno, leva-nos de volta para os nossos lares, que as mãos santas do Senhor estejam sobre nós, sobre toda a sua igreja na terra. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e abençoe mais um outro, e até quinta-feira, se Deus permitir.
dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva sobre o altar. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio.